Headbangers, voltamos com mais um Metal Relics pra vocês. E pra falar, acho que dessa vez a gente fala sobre muitos álbuns no Metal Relics. Nem todos são clássicos absolutos. Esse eu acho que é, né? Pelo menos do seu estilo. Primeiro que deu nome a um estilo, né? Pra começar. E a gente tá falando do... Venom! Lay down your soul to the gods rock and roll! Black Metal! Black Metal é o álbum de 1982 do Venom, uma banda que surgiu ali no Reino Unido, né? E ele é o primeiro álbum do Venom? Não. Pois é, mas muita gente que pensa que é, né? Eu acho que é porque tem muitos clássicos no álbum, né, cara? O primeiro álbum deles foi o Welcome to Hell, que já tinha uma produção um pouco ruimzinha, né? Mas é claro que o Venom conseguiu ganhar muito espaço com aquele álbum. Só que o Black Metal ele já era um pouco mais produzido, né? Ele contou com a produção do Keith Nichol, que é um cara que já produziu algumas bandas bem interessantes, bem cultas, por exemplo. Tyson Dog, TNT, uma grande banda de hard rock, Warfare, Jaguar, que também é outra banda ali da New Wave of British Heavy Metal bem conhecida, Blitzkrieg, e também trabalhou com a carreira solo do Cronos, mais à frente, né? E ele produziu esse álbum aí do Venom, o Black Metal. Ele tem uma produção melhor em relação ao seu anterior, e nessa época a banda contava com o Cronos, que é o Conrad Lentz, Mantas, o Jeff Dunn, que é um dos caras ali do primórdio, de antes da banda se chamar Venom, e o Abaddon do Tony Bray. Muita gente acha, né, que realmente o Black Metal é o primeiro álbum do Venom. Eu acho que até pela importância que se dá ao termo, né, Black Metal, que começou realmente com o Venom. Mas antes de se encontrar um registro anterior. Eu pelo menos não conheço. É por causa exatamente. E eu acho que daí vem essa dúvida das pessoas, né? Mas antes teve o Welcome to Hell, que é um álbum também que é clássico e contém muitos clássicos, mas na minha opinião pessoal, o Black Metal é um álbum melhor. Tanto melhor executado, não que o Venom tenha se tornado de um álbum pro outro um primor, que nunca foram, não são nem até hoje, entendeu? Mas é um álbum melhor produzido, pra mim tem melhores músicas, as músicas mais fodas da carreira do Venom pra mim estão no Black Metal. Tem muito clássico, né? Pra mim a melhor música da banda é Die Hard. Mas o Black Metal, eu acho que todas as músicas são boas. Sim, não. Todas as músicas são foda realmente. Muitas delas poderiam estar constantemente no setlist. Muitas delas estão, né? Sim, e a música Black Metal ele se tornou assim pro Venom meio que, sei lá, uma Breaking the Law do Judas Priest, né? Uma música que foi assim muito disseminada e, pô, até hoje, né? É muito comum no underground aí, pelo menos aqui em Manaus, né? Porque a gente também que, não vou dizer que Manaus é diferente, não, eu acho que acontece em outras cidades. Muitas bandas fazem covers do Venom, Black Metal, e eu já vi Black Metal ser tocado pelas bandas mais inusitadas possíveis. Sim, tocando outras músicas de bandas totalmente diferentes. Exatamente. No Rock in Rio a gente teve a oportunidade de assistir o Destruction com o Crisium tocando Black Metal, e a música mais coverizada do Venom. Né? Sim, com certeza. Eu tenho uma listinha aqui com alguns nomes, com certeza tem outras bandas aí que gravaram, a gente vai falar mais à frente aí. Mas enfim, o álbum ele teve apenas 3 dias para ser produzido, para ser gravado, porque foi esse o tempo que a Niche Records deu pra eles. Era tipo assim, 3 dias e foda-se. Achando que eles iam, porra, tá fudido, a gente vai se enrolar, gravaram com os pés nas costas. Pois é, eles já tiveram criatividade suficiente pra criar algumas situações inusitadas ali, como por exemplo na gravação de um outro clássico da banda que é Buried Alive. Seguindo uma tradução direta seria Enterrado Vivo, né? Que eles colocaram algumas caixas de papelão com terra dentro para poder criar uma sensação, simular uma sensação de uma pessoa que tá enterrada. Botaram um microfone embaixo, né? Isso, de uma pessoa que está enterrada, e é aquele começo lá da música, né? Que é sinistro pra caramba. Na verdade não dá nem para entender direito assim o que a pessoa fala ali naquele momento. Mas tem, se você ler a letra, você consegue. É fodido pra caramba. E na verdade, assim, pra mim, essa introdução sempre me pareceu satânica pra caramba, né? Porque assim, olha, por exemplo, no início ninguém tinha muita noção, né? Pelo menos quem não entendia inglês, de que se tratava a música, né? A música é como o cara tá escutando, ele foi enterrado vivo e tá escutando aquela voz lá longe. Eu acho que, sei lá, recebendo um extremo tom, não sei. E
dá essa sensação de, sei lá, de Não claustrofobia, de, sei lá. Não é, a letra não é a narrativa de alguém que foi enterrado vivo, é a perspectiva da pessoa que está enterrada, né? Ele é muito louco, porque ele fica pirando ali, né? E gritando, e que ninguém ajuda ele. E, pô, dá uma parte que agonia na letra, que ele fala que ele sente que os dedos dele estão ensanguentados, porque tipo, ele tá arranhando Blood o on caixão. my hands. É foda pra caramba, bicho, é sinistro. Bom, mas o álbum ele tem outros clássicos, como To Hell and Back, O Hell and Back também é tão clássico quanto essas que a gente citou até agora. Raise the Dead, que também é uma música bem rápida. Uma das que eu mais gosto é Teacher's Pet. Eu também. E Eu ia citar essa música. Teacher's Pet vale a gente também falar um pouco sobre a letra, porque o Venom ele é conhecido como uma das bandas que foi forte influência pro black metal, mas talvez não no sentido musical da coisa, né? Ela foi um símbolo. Mas, eu ia falar sobre isso porque assim, o Venom, se a gente for classificar o estilo musical, né? Se a gente for levar isso ao pé da letra, não é o que se convencionou chamar de black metal, principalmente ali depois, ali naquela segunda leva das bandas norueguesas, mas é um som já bem diferente, totalmente diferente. E aquilo ali se tornou popular, o estilo se tornou popular, e muita gente não conhece Celtic Frost, Bathory, o Venom, o próprio Venom, que já tinham essa carga, vamos dizer, sombria, satânica e tudo mais. No caso do Bathory, muito mais, né? Porque a ideologia era muito mais autêntica, digamos. No caso do Venom, não era uma bandeira de satanismo que eles carregavam, né? Tem entrevistas aí do Abaddon falando que não era exatamente isso, né? Eles gostavam de ser caras aloprados, eles gostavam de causar, né? Inclusive os shows dos caras eram bem teatrais, né? O Venom sempre teve essa pegada, se você consegue perceber que tem um lance irônico, principalmente irônico. Eles usavam muito desse artifício da ironia em algumas letras. E eu acho que na época que o Venom surgiu, né, ele se encaixaria assim, mais facilmente no speed metal, né? Que era um termo muito usado na época, que depois acabou meio que se fundindo e todo mundo chamando de thrash metal, é a sonoridade que ele mais se aproxima, né? Tanto que tem muita gente que considera o Venom como parte da New Wave of British Heavy Metal. Sim. Porque por ter surgido ali também mais ou menos na mesma época. Sim, tinha gente que colocava exatamente o Venom no mesmo hall daquelas bandas. Mas acho que o diferencial do Venom é justamente esse. As letras, né? Satânicas, a temática e tudo mais. O próprio nome que a gente está falando, Black Metal. Eles inovaram com esses temas, né? Muito mais aloprado do que o Black Sabbath tinha feito ou tentado fazer. E outra coisa também que era um pouco mais forte em relação a outras bandas, falando especificamente do Motorhead, era o vocal, né? O vocal do Cronos, ele era um pouco mais gutural, né? Mais rasgado, né? Então ele também teve essa característica de influenciar outros estilos mais pesados por conta do seu vocal, que ali no começo dos anos 80 era um diferencial, né? Bom, o álbum segue aí com Leave Me in Hell, que também é um outro clássico da banda, que também foi regravado por 300 bandas, Sacrifice, Heavens on Fire e Countess Battery. Countess Battery também eu acho que é um dos maiores clássicos da banda, né? E eu acho que, pra mim, ela é a mais diferentona assim, do álbum, cara. Eu acho que ela tem riffs mais bem produzidos, eu acho que ela é mais trabalhada. Foi a primeira música do Venom que eu escutei. Ever. E eu lembro que quando eu escutei, eu ouvi falar do Venom, né? Venom, o nome é forte, né? Eu falei, pô, esse é o Venom? Não que fosse ruim, mas eu esperava que o Venom fosse aquela coisa brutal. Foi no começo dos anos 90 e aí eu... Caralho, é diferente do que eu pensava, entendeu? Mas o Venom é isso, né? É isso que a gente tá falando. O Venom é isso. O Venom, apesar de ser considerado uma banda de black metal, os pais, os criadores e tudo mais, é uma banda que não tava nem aí pra estilo. Se eles eram rotulados disso ou daquilo, eles queriam tocar. Você falou no Motorhead, né? O Cronos falava que eles queriam ir além do que o Motorhead fazia. É lógico, o Venom tem muita influência de Motorhead, né? Quem conhece as duas bandas sabe. Com certeza. E, pô, Countess Battle também é interessante porque eles foram as primeiras bandas a tocar nesse assunto da Condessa Bathory, né? Conhecida, entre outras, né? Isabel Bathory, Elizabeth Bathory, Condessa de Sangue ou Condessa Sangrenta, né? Ela era uma condessa húngara que viveu ali entre 1560 e 1614 e ela está no Guinness, o livro dos recordes, por ela ter matado
mais ou menos 650 pessoas. E isso daí está contabilizado em uma lista que ela tinha quando ela foi apreendida. Para quem não sabe, essa é uma história real. E ela tinha essa listinha aí, cara. E, pô, era sinistro, né? Ali no Reino Húngaro, os caras começaram a proliferar uma série de mitos em relação a ela, né? E amplificaram muita coisa, né, cara? Mas, e não precisava amplificar, né? Porque entre as coisas reais que ela fez, por exemplo, tem cadáveres encontrados ali no castelo dela que estavam deformados e foram arrancados a dentada, né? Então ela arrancava a face das pessoas mordendo. Ela era muito gente boa. Só que, por exemplo, existe um mito que atribuíram a ela de que ela matava jovens camponeses e se banhava no seu próprio sangue para se manter mais jovem. Na verdade, né? A idade dela sempre foi continuar envelhecendo normalmente. Então, isso daí é tratado como um mito, nunca foi encontrado nenhuma evidência, como se bastasse, né? Uma história real de uma pessoa que matou pra caramba, dificilmente alguém matou mais do que ela não agia sozinha, ela tinha alguns comparsas, existem evidências que até os próprios filhos dela entravam nesse lance satânico pra caramba, mas enfim, o Venom foi uma das primeiras bandas a abordar essa história fofinha. E depois que o Venom gravou a música com essa temática, pipocou várias músicas para tudo quanto é lado sobre o tema. Surgiu a banda Battery, né, que é também reconhecida a influência desse nome na banda. Mais recentemente a gente tem a música Elizabeth, que é do Ghost, que também retrata a história da Elizabeth. Que é uma música muito legal. O Ghost é uma banda muito foda. Enfim, né, o Venom foi uma das primeiras a tocar nessa história graciosa, né? E o álbum ele segue aí, além de Countess Battery, com Don't Burn the Witch, que também é uma música que eu acho muito bacana, e ela se encerra com uma versão, uma preview de At War with Satan. A Don't Burn the Witch eu também considero um lance um pouco mais trabalhado pelo riff inicial, você consegue perceber isso. Talvez fosse um esforço, tem que fazer um riff mais intrincado, e era aquilo ali que saía, que os caras conseguiam. E veloz, né, também. E os caras, eles não precisaram de muito para colocar o nome na história, né, cara? Uma música simples, fácil de ser tocada, mas que até aquele momento não tinha nada parecido. E o Venom influenciou Merciful Fate, Metallica, Slayer, todas essas bandas do início dos anos 80, thrash, death metal, tudo com influência do Venom, tá? Sepultura no começo também. Bom, como você falou, né, Black Metal é a música mais coverizada deles, e entre algumas bandas que coverizaram Black Metal em álbuns ou em tributos, você tem a própria banda Mayhem, né? Alchemist, Cradle of Filth, Dark Forest, que é uma banda daqui do Brasil, Dimmu Borgir, Hayden Land, Hypocrisy, Maketazo, Vader e Warpath, para citar alguns, senão a gente vai ficar aqui até altas horas falando sobre quem fez um cover de Black Metal do Venom. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse Metal Relics, assim o canal é Boy Metal Valeu.